Aí pessoal, chegando aqui na Google, quarto andar, vamos lá. Beleza, esse é um dos motivos pelo qual eu estou com esse relógio aqui também. Eu tenho um anel chamado Oura, não sei se quem conhece, que mede um monte de coisa, o meu quebrou. Eu tenho uma outra pulseira também que chama UP, que mede também trocentas coisas. Deixa eu cancelar aqui, estão me ligando. Pessoal, só introduzir, tá? O Rodrigo está aqui. O próximo slide é uma introdução aí, qualquer coisa. Manda ver, Rodrigo. E aí, esse daqui é só, falando um pouquinho já, esse relógio aqui eu peguei só para suprir essa falta de medição de sono e tudo, e esse daqui me dá medição de estresse. Ele pega o HRV, que é a coerência cardíaca, eu vou falar dela aqui na apresentação. Então, eu tenho uma medição de estresse, que é o sistema simpático e parasimpático, 24 horas por dia, para medir para quem pega trânsito em São Paulo, para quem está no trabalho. Então, em 5 dias aí usando, já consegui notar que eu estou me recuperando bem à noite, que o pior é trânsito. Se eu conseguir respirar melhor, tem um medidor de HRV que eu trouxe aqui, alguém pode até fazer um teste depois, para medir o biofeedback na hora. E se eu fizer isso no carro, dá uma melhorada. E no trabalho, se eu estou no escritório, é mais alto do que se eu estou fora. Então, isso aí foi alguns insights que eu consegui já. Bom, esse daqui sou eu, ou era eu, né? Vamos falar dessa forma. Em 2010 e 2011, foi quando na verdade, teve uma doença na família, perdi meu pai. E esse foi um wake-up call, assim, de vida, de eu falar, pô, eu não estou preparado para lidar com muita coisa, tem muita coisa que eu preciso aprender. Eu fiquei desesperado e aí comecei a buscar conhecimento. Eu sou engenheiro, então, assim, não tenho background de medicina, sempre fui mega mal de biologia na escola, mas com o tempo fui aprendendo, fui precisando aprender e querendo também, gostando, né? Então, em 2014, eu coloquei isso daqui, ninguém entendeu na época o que eu estava fazendo lá na Bulletproof Conference. E foi quando eu conversei com o Dave, lá, quem conhece o Dave Asprey, Bulletproof? Ele foi só uma introdução, esse foi o cara que fez o biohacking virar mainstream nos Estados Unidos, através do Bulletproof Coffee, que é um café com manteiga. Eu vou falar dele na parte de nutrição aqui. E a empresa dele hoje está super bem. Bulletproof virou um tipo de dieta, virou o nome de uma refeição, que é um café. E aí eu conversei com ele na época, consegui investir na empresa, lá atrás. Esse aqui são mais uns carinhas que tinham lá de podcast. Tudo isso foi podcast e livro, na época. Então foi uma mudança, foi assim que eu conheci o biohacking. Como é que vocês ficaram sabendo de biohacking? É uma pergunta. Podcast, livro, GOF, Instagram, basicamente. Boa. Bom, então, aqui só um pouco de mim, continuando. Eu fundei a Bion, aqui eu não sei quem conhece a empresa de barrinha de proteína, tem o Edgar que fala bastante lá da gente, e que é inspirado em biohacking. Eu sou investidor anjo da Bulletproof, de uma que chama Optimize, nos Estados Unidos. E aqui também, isso não é o que eu faço 24 horas por dia, eu administro imóveis no centro da cidade e eu consigo incluir biohacking para a vida, ao invés de biohackear por biohackear, que é uma armadilha que muita gente cai. Então, tem um cara americano que fez um vídeo, piada sobre biohacking, e o cara falou que, não, então eu acordo, aí eu pulo no trampolim, ouvindo música binaural, com meu óculos que pisca na luz do sol. Aí eu levanto, aí eu vou para a banheira de gelo, aí eu saio da banheira de gelo, aí eu vou fazer sauna com infravermelho, ouvindo podcast no 3x, papapá. Aí o cara vai, o que você faz? Não dá tempo de fazer nada, porque eu passo o dia inteiro biohackeando. Então, o ideal é a gente aplicar em alguma coisa o que a gente vai fazer. A gente eu até vou falar aqui, você tem que ter um objetivo muito claro. Basicamente, a gente está entrando numa fase onde a gente está tendo uma sinergia humana entre o homem e a máquina. Hoje a máquina está no meu bolso, mas daqui a pouco a gente vai estar com a máquina já dentro, já tem gente com máquina dentro do corpo. A realidade virtual vai ficar cada vez mais frequente, mais comum. Hoje eu vi uma notícia do Diamandis falando que
Eles estão conseguindo emular a cara da pessoa pela realidade virtual já. Então você não aparece mais já com óculos. É coisa meio Jedi, eu coloquei isso daí, porque são conhecimentos que vão fazer a diferença quando você sabe disso, da tua própria biologia. É o mais próximo que a gente chega de conhecimento Jedi que a gente pode ter aqui. E aí o que eu estava falando, não adianta você biohackear, fazer um monte de coisa aqui que eu preciso, então eu vou fazer gelo, vou fazer não sei... Para onde você vai? O que você quer? Então é sempre melhor você ter uma direção do que você ter uma velocidade. E a minha esposa está lá no fundo, ela vai saber que eu não estou falando mentira, que sempre que eu tento colocar muita coisa junta, eu não consigo. Eu faço e paro. Então, dessa vez, a gente acabou de mudar, estamos tendo um período de reanálise de vida. Eu comecei primeiro só acordando cedo, depois só meditando. Acordar cedo, medita. Acorda cedo, medita, escreve gratidão. Acorda cedo, medita, lê, escreve gratidão. Acorda cedo, medita, lê, escreve gratidão e gravo um negócio pro Instagram. Agora eu incluí exercício. Finalmente eu resolvi fazer aquilo que eu sempre li, de fazer sempre aos pouquinhos. E tudo para servir uma vida melhor, uma saúde melhor. E aí é isso, você quer subir uma montanha, o biohacking tem uma outra armadilha, que é, como tudo que a gente vê, todo mundo está vendendo uma pílula mágica. O biohacking tem, pelo nome de hacking, ele já meio que, você fala, pô, o biohackear não precisa aprender nada quase, é só, por exemplo, os nootrópicos da vida, quem já ouviu falar, são aquelas drogas, né, basicamente, cafeína nootrópico, que você come, você toma, e aí supostamente você fica mais inteligente, você faz, então para que eu vou comer melhor, para que eu vou me exercitar, se eu posso simplesmente colocar uma pílula? Então não é isso. O biohacking, isso é uma das armadilhas que tem. Se você pegar um helicóptero, você não passar por todas as etapas para subir, e só pegar um helicóptero e ficar lá em cima, você vai morrer congelado. Você tem que ter uma adaptação no teu pulmão, uma adaptação no teu corpo, para que você consiga subir aos poucos, a não ser que você faça a respiração do Wim Hof, que aí vai te... Para quem entende, eu vou falar mais à frente. Aí muito cuidado, porque é muito fácil você ficar neurótico. Essa daqui é uma notícia que eu sempre falo. Britânica revela que passou 40 anos sem sorrir para não ter rugas. Quer dizer, ela parou de viver querendo imaginar uma vida que para ela seria melhor. É fácil a gente cair nessa neurose. E um biohack, isso daqui não pode ser um biohack. Que o Instagram é mestre em transformar só o biohack porque as pessoas veem, não porque você está vivendo. Então não adianta você pensar desse jeito. Cuidado com a internet. Essa daqui é sempre básica, não é só porque tem uma fotinho num cara que você vai acreditar. E a outra coisa a gente acabou de fazer um casamento, quem já casou sabe que quando você vai escolher coisa não tem limite. Assim como casa, apartamento, casamento, gente, não tem limite do que você pode fazer com biohacking. Ainda mais com todo mundo querendo melhorar de vida, todo mundo tem as inseguranças, a gente vive numa época onde o conforto nunca teve maior. E aí, para quem já leu o livro do Mark Manson, no último, do Everything is Fucked, ele fala, fudeu geral, ele fala que quanto melhor são as coisas, menos a gente consegue ver o que precisa melhorar. E aí a gente fica sem esperança. E essa falta de esperança é onde todas as empresas vão aproveitar da gente e querer enfiar um monte de coisa. Não é que não funciona, mas assim, você tem um colchão aí, o Biomat, que emite ondas na mesma frequência da Terra para estimular suas células a regenerar, a trabalhar melhor, estimula a mitocôndria a produzir mais energia, tudo, 20 mil. Você tem o NuCalm, isso tudo são aparelhos de biohacking. O NuCalm, $5.000, quase $5.000. Você coloca ele, isso daí eu não tenho nenhum deles, tá? Só estou falando o que existe. Você coloca, em 20 minutos, ele te dá um ciclo de sono, se você estiver mal no dia. Você coloca lá, te coloca uma onda, algumas luzes, e você tem um resultado de um ciclo inteiro de 90 minutos de sono em 20. Aqui, não sei se dá para ler, tem quem já ouviu falar no 40 Years of Zen? Tem um local, na verdade tem 3 locais, tem no Canadá, tem 2 nos Estados Unidos. Você fica uma semana, você paga $15.000 para ficar uma semana nessa clínica, tendo biofeedback na hora sobre cada uma das suas ondas cerebrais. Pelo descontaço aí, pelo preço maravilhoso de $15.000 que você vai para fazer isso.
Então, aqui tem até um específico que se você quiser fazer para 2 pessoas com o médico especial, você paga $80 mil por pessoa. Então, não sei o que vocês estão fazendo aqui. Sauna, tá cheio nos Estados Unidos, que eles estão fazendo isso, tudo sai $4, $6 mil. Aí, tudo isso para chegar nesse ponto. Biohacking, a gente tem uma tendência a imaginar que, putz, é tecnologia, eu preciso pegar a pílula, eu não vou fazer jejum, porque eu preciso de uma pílula que emule o jejum, porque, gente, a maior tecnologia que a gente tem é a nossa biologia, e a natureza. A gente sempre vai ter que voltar para isso. Então, exemplo, tem a tal da banheira de gelo, a crioterapia que você vai e faz. Gente, a gente sempre teve lago, a gente sempre teve lugares que a gente ia, e você tem banho gelado em casa para fazer. Não precisa necessariamente ir lá. Você tem, por exemplo, o Muse, que é um negocinho que você coloca para meditar, que ele mede as ondas cerebrais. E você tem um aplicativo que mostra uma praia, e se você está com as ondas funcionando, a praia está bem, está tranquilo, você ouve passarinho. Se você está tenso, aí a praia tem uma chuva, tem uma tempestade. Precisa, você pode acender uma vela, focar na vela, na tua respiração, contar até 10, fazer um box breathing. Você tem muita coisa que a gente já tem a resposta dentro, que é você alinhar com a natureza. E a gente está indo completamente no lado oposto. É sempre que a gente vai hackear alguma coisa, a gente tem que entender o sistema que a gente está falando. Então, a gente tem um sistema sempre em constante renovação. Então, a cada 6 meses ou 1 ano, no máximo 1 ano, você é totalmente diferente do que você era há 1 ano atrás. As células são totalmente novas, com base no que você come. Nada está sendo criado. Então, você está sempre se reinventando, está tudo conectado. Quando você vai no médico, eles vão curar a tua dor, eles vão olhar macro, como é que isso está interferindo. Nada. Eles vão curar lá, daqui a pouco você sai, você vive a mesma vida, da mesma forma, com os mesmos pensamentos, vai estar igualzinho que você estava antes. E aí vai dar, ao invés de dar aqui, vai dar aqui. Então você tem que ter um olhar micro e um olhar macro para conhecer o sistema que você está falando. Se você voltar toda a nossa fase, a gente vai saber que a gente é feito de bactéria. No começo, tudo era só bactéria. Acho que todos aqui sabem que a gente é 10% só célula. 90% é bactéria. E elas vão controlar não só a nossa digestão, mas nosso humor também. O nosso cérebro Tem até um outro que eu não coloquei aqui, mas tem gente que colocou sex toys lá dentro, não quis colocar aqui porque ia ser meio gráfico. Tem esse cara aqui que fez nascer uma orelha no próprio braço, e essa orelha está conectada, a orelha está ouvindo. Tem esse daqui que colocou esse daqui é só para um tracker, como é que fala? Um negocinho só para seguir onde é que ele está, para abrir coisas também. Esse daqui resolveu fazer um negócio que a cirurgia não ficou tão boa, que é para arrumar, para ver marcadores de sangue. Esse daqui, que está muito sexy com esse olhar profundo, ele resolveu injetar um tipo de clorofila no olho para que ele pudesse enxergar à noite, ter visão noturna. Deu certo, inclusive. E, bom, dito isso, eu acho que agora vamos entrar em algumas coisas mais actionables de biohacking que a gente pode fazer nas nossas vidas, lembrando que muito disso não é totalmente tecnologia, até porque muito dela não é acessível. Então, a maior parte é você entender a própria natureza e entrar principalmente com hábitos que vão fazer com que você consiga fazer as coisas que você pode. Porque não adianta você querer fazer tudo de tecnologia, de biohacking, que está lá marcado que você não tem uma vida depois, né? Então, para começar, a coisa-chave para entender, eu separei em 5 coisas aqui: mente, sono, trabalho, nutrição e exercícios. A coisa-chave para entender quando a gente fala da mente é que a gente sempre acha que o racional e o emocional
são esses dois iguais, que a gente tem só que trabalhar um pouco mais o racional para que a gente possa controlar o emocional. O emocional está totalmente errado, é aquela cena aquela cena do racional virando e falando assim, não liga para ela, não liga para ela, e o outro correndo, pegando o telefone lá, o emocional. Hora que o pessoal costuma chamar de hora mágica. Qualquer hora, tem muito expert, muita coisa, eu nunca vi comprovado, mas faz um certo sentido quando você pensa. As horas que você tem próximas da meia-noite, de sono, principalmente antes, valem mais do que as horas posteriores à meia-noite. E aqui, esse deepest sleep, e dessa hora para cá, é onde a temperatura do corpo abaixa mais. Só que isso só acontece se você já está dormindo há pelo menos um período antes. Então, é extremamente importante ficar em dia com o seu ritmo circadiano. E o principal aqui, eu acho que se for colocar biohacks para ajudar a entrar no ritmo circadiano, sol é ideal, algum tipo de luz. Você tem algumas máquinas hoje que eu presumo uma que chama Philips Go Light, que é uma máquina que simplesmente sai uma luz azul fortíssima. Isso fez sucesso na Finlândia, nesses lados onde não tem sol por uma grande parte do ano. Você pode usar tanto para acordar, isso pode ser o seu alarme, como você pode colocar no trabalho, na tua frente, para te dar o estímulo de que é dia. E à noite, aí você tem os melhores horários para treinar, né? Coordenação às 2h30, muscular, você está no pico às 5, e depois, ali 9 horas, é a hora da melatonina, é a hora de desacelerar, é a hora de zero tecnologia e é a hora do óculos laranja, para você evitar a luz amarela, a luz azul, que vai acabar com a produção de melatonina que a gente tem, que a gente nunca teve acesso a tanta luz que a gente tem hoje, né? Bom, aqui tem basicamente o que eu falei, né? Luz, falta de manhã ou excesso à noite é o que vai dar problema no ritmo circadiano. Trabalho noturno é horrível para quem faz, que é o third shift, que eles chamam lá nos Estados Unidos. Viagem. Que eu fiz no começo desse ano, que chama-se desvio de septo. Eu tinha isso daqui nas palavras de 2 médicos que eu fui ver. Os 2 médicos, na verdade, falaram palavrão, né? O principal foi torto pra caça. Então, eu realmente precisava, eu tentava biohackear de todo jeito, colocava aquele durma bem, colocava um negócio na boca para parar, para bloquear minha boca de respirar à noite. Funcionava até não funcionar. Então, a melhor coisa que eu fiz foi o desvio de septo. Óculos laranja, o Oura Ring, e ali tem os 2 básicos também, para quando tem muito barulho ou quando tem muita luz, mas o ideal é você usar uma fita crepe na TV, em alguma coisa, tudo que tem de luzinha no quarto, tentar bloquear. Fizeram um teste já que a pessoa está dormindo, coloca uma luz no joelho, a pessoa acorda. Então, é fotorreceptor no corpo inteiro, por menor que seja o pontinho, a gente vai ter uma ação ali de estresse. Nutrição. Aí é uma coisa que até eu fico, quando o cara vai lá falar de biohacking, biohacking, tá, que alimenta comida de verdade. Mas no final, é o maior biohacking que a gente pode fazer, é comer comida de verdade. Hoje a gente tem alguns, que é jejum intermitente, a gente tem o low carb, que pode ser usado como regra. Se a gente aplica o low carb, a gente vai evitar trocentas coisas que só fazem mal. A gente só por consequência disso, a gente vai evitar de se inflamar, vai evitar de consumir carboidrato junto com gordura, que vai ativar a insulina mais ainda e continuar deixando a gente resistente à insulina, todo aquele papo. Desses daqui, o que eu mais gosto, esse dos 5 ingredientes é bom. Se uma criança não consegue pronunciar o que está dentro do negócio, não coma.
Se tem propaganda na TV, também não coma. E aí você tem o shelf life também, tem que ir pela menor tempo de prateleira. Esse aqui é um estudo legal que fizeram com ratos sobre a alimentação. Esse daqui, os ratinhos estavam comendo comida normal. Normal, beleza, tranquilo. Eles resolveram dar low quality food para os ratos. Deram low quality food. Olha o que aconteceu quando eles voltaram para a alimentação normal. O peso ficou lá em cima. E aí o que acontece? É isso que acontece com todo mundo hoje. Todo mundo come mal pra caramba. Quando volta a comer bem, fica lá em cima, porque já está totalmente inflamado. Lá embaixo, aí o que eles fizeram? Jejum, aquela dieta de fecha a boca. Fecha a boca e manda bala. Faz o que você estava fazendo, só que menos. Quando voltou, ele voltou ainda mais alto, um pouquinho ainda mais alto do que estava antes. Então não dá para fazer isso. Foram os conselhos aí de muito tempo sobre alimentação. Eu coloquei alguns pontos principais do que mudou historicamente quando o assunto é alimentação aqui. Eu acho que a ideia não é entrar tão a fundo, mas açúcar, farinha, carboidrato refinado, óleos vegetais, soja, canola, etc., que a gente não tinha acesso se não fosse a tecnologia de hoje. Animais em confinamento, sendo injetados hormônio, a dieta é totalmente em grão, cheio de antibiótico. Paramos de comer comida de verdade. A gente foi da complexidade, da variedade, para a simplicidade. Hoje, 66% das calorias vem do arroz, milho, soja e trigo. E a gente é cultura versus ciência. A gente parou de comer as coisas tradicionais. A gente come o que a ciência está falando que é bom, uma coisa. Agora hoje come ovo, hoje não come ovo. E a tradição que se comia há 2 gerações atrás, 3 gerações atrás, esquece, virou. Nada que aconteceu há mais de 15 anos é importante para a geração de agora. Não tem mais, agora é tudo imediato. Aqui é a tal da pirâmide alimentar. Para quem não estudou a história, vale a pena saber da relação do Ancel Keys com o senador McGovern. Eles colocaram a pirâmide alimentar sem ter tanta informação. Um board de cientistas falaram, gente, a gente não está pronto para colocar essa pirâmide alimentar, cuja base são grãos. E eu coloquei aqui, tá aqui, grounding, também ajuda na troca de elétrons a limpar um pouco os radicais livres que você concentra por causa da radiação lá no céu. Clorela e espirulina também ajuda na desintoxicação. Ômega 3 tem estudo que fala que ajuda também. E basicamente é isso, gente. Tem esse Ikigai, que é uma forma de você enxergar também a missão de trabalho, o que você ama, o que você faz bem, o que você pode ser pago para fazer e o que o mundo precisa. É um jeito legal de você pensar no que você vai fazer e na forma que você vai lidar com o teu trabalho. E é isso daí. Primeiro encontro de biohacker, segundo, né? Encontro de biohackers em Sampa, fechado. Porque realmente é muito conteúdo, né? O tema biohack é um tema muito amplo, a gente pretende manter esse diálogo. E eu acho que é um bom momento, eu vou montar a cadeira aqui para você ficar mais tranquilo, para assim, terem um tempo para perguntas. Acho que talvez o pessoal tenha algumas perguntas para a gente poder interagir, bastante conteúdo. Inclusive está com óculos também, já tem uma turma aqui também de óculos também da galera. Alguém tem uma pergunta? Deixa eu colocar a cadeira aqui para o Rodrigão. Usar essa aqui, ó. Essa, ótimo, boa.